É perturbador pensar que alguém mau pode utilizar aquela foto que está lá numa rede social disponibilizada porque não tiveram os cuidados necessários de segurança, privacidade. E eu acho que isso é uma responsabilidade dos pais. Ao invés de a criança estar na rua, onde a gente hoje considera um local inseguro, hoje ela está dentro do quarto. E a gente acha que o quarto é seguro, mas não é. Não é. Quando eu era ali criança para adolescente, a grande preocupação dos nossos pais era o que a gente ia fazer na rua, né? Com quem tu estavas, quanto tempo eu não preciso esperar com que ele se acidente para depois dizer que aquilo é que a faca corta, né? E se tu disponibiliza para o teu filho o Discord e deixa ele à vontade, do lado de lá tem muita gente mal intencionada. Bem-vindos a mais um podcast, Os Génios do Amanhã. Imagina que o teu trabalho é proteger redes, que passas os dias a pensar em como os sistemas falham, em como os hackers entram, em como se constrói uma barreira que resiste, que apresentas soluções de cibersegurança no Mobile World Congress em Barcelona e soluções de redes estáticas 5G para defesa em Madrid. E que depois chegas a casa e tens 2 filhos que vivem no mundo digital, o mesmo mundo que tu passas o dia a tentar tornar mais seguro. E que no tempo que sobra, geres uma escola de tecnologia e inteligência artificial para crianças. Quando li isto pensei, este homem não consegue mesmo desligar da tecnologia, mas talvez seja exatamente por isso que os filhos deles estão em boas mãos. Urique Silva, bem-vindo. Obrigado. Urique, tu vieste do Brasil, construíste uma carreira técnica de 18 anos, estás numa consultoria especializada, a trabalhar em projetos que aparecem no Mobile World Congress e ainda tens a Charcoalers em Santa Maria da Feira. Como é que tu explicas o teu dia-a-dia a alguém que está de fora? Pronto, meu dia-a-dia... E és pai. E sou pai. Meu dia-a-dia é, assim, rodeado por tecnologia. Eu acabo estando geralmente envolvido em projetos complexos, projetos de alta bagagem técnica, mas também uma grande pressão. E geralmente projetos internacionais, o que acaba por trazer também aqui algum ponto de geralmente envolver um pouco mais de controle, ou pelo menos estar mais à frente de algumas outras ações. Aliado a isso, sim, temos uma escola de tecnologia, onde a gente tem lá atividades que fogem completamente a essa atividade que eu faço no meu dia a dia de trabalho, mas que acabam por complementar de uma forma ou outra. Era isso que eu te ia perguntar a seguir, ou seja, a decisão de abrir uma Charcoalers em Santa Maria da Feira, como é que um especialista em cibersegurança, não é, chega a esta ideia? Porque isto não é o caminho óbvio, certo. Não é? Sim. Tu estás a tentar proteger e agora estás a expor. Exato. Na verdade, sim, a ideia da Shark veio de olhar um pouco para fora, olhar um pouco também para... Eu acho que olhar um pouco para o lado mais empreendedor e o lado mais de se desafiar fora daquela zona onde eu geralmente estou inserido, que eu não vou dizer que é uma zona de conforto, mas é uma zona onde eu já venho fazendo uma atividade, é uma atividade que ela tem começo, meio e fim, então geralmente eu estou envolvido em projetos, esses projetos podem ser curtos ou longos, e daí envolve todas essas componentes que eu já comentei. E a Shark veio de uma ideia muito mais voltada a ter essa experiência do empreender. E não um empreendimento qualquer, mas um empreendimento que tivesse algum valor, um empreendimento que pudesse trazer a minha componente técnica, sim, que eu pudesse aprender muito, e podemos falar sobre isso melhor depois, mas que também trouxesse algum tipo de retorno para a sociedade e que trouxesse algum tipo que eu pudesse de alguma forma também colaborar e conseguir partilhar algo do que eu sei e o que eu aprendi durante esses últimos anos. Tu vieste do Brasil, recomeçaste em Portugal, construíste tudo de novo, não é? Isso implica uma resiliência que não se aprende em nenhum curso. Explica-me como é que essa experiência te ensinou sobre o que realmente importa e como é que tu aplicas isso na forma como educas os teus filhos. Sim, com relação à mudança, geralmente, eu acho que o ser humano ele é um ser que geralmente é contra grandes mudanças. A gente geralmente evita as mudanças, né? Então, para mim, eu encaro isso um pouco diferente. Eu acho que durante a minha vida, no Brasil mesmo, eu tive várias mudanças. Então, quando aconteceu na altura o convite de eu poder ter a possibilidade de estender minha carreira para uma experiência internacional
de estar inserido numa outra cultura, de estar inserido num outro país, numa outra infraestrutura, e começar mesmo, e ter que pensar maneiras de reaprender, ou de ter que olhar de uma forma diferente, ou ter que, mesmo ter que ser dinâmico e resiliente. Na altura eu tive, claro, ponderei várias coisas, mas acho que o fato da minha filha na altura ser muito pequena e eu estar naquela situação no Brasil, onde o Brasil estava indo para uma situação um pouco, que depois confirmou, mas um pouco complicada no ponto de vista social, ponto de vista cultural, ponto de vista econômico. Então, aliado a tudo isso, eu recebi uma proposta, a empresa me ofereceu para trabalhar exatamente na minha área, o que é muito positivo, e suportou todo o processo e eu aceitei. E como é que isso alinha aos valores? Eu acho que isso já mostra que a gente tem que estar preparado para situações onde nem sempre a gente está naquele momento, naquela situação onde a gente quer estar. É óbvio que, para quem muda, e acho que toda a gente que vai me ouvir e já mudou e já fez uma decisão dessa, sabe o quão difícil é, principalmente estar longe da família, e depois tu conseguir encaixar toda a tua vida dentro de 2 malas, né? Que é exatamente isso, tu chega no aeroporto, tu tens 2 malas. E às vezes tu começa a olhar para aquelas malas e nem sabe se tudo que trouxe era aquilo que tu realmente queria trazer. Então aí já vem outro ponto que para que a gente tem tanta, né? Tanta às vezes coisa. também a gente guarda tanta coisa. E depois a gente começa a olhar um pouco por esse prisma também, que então quer dizer que se eu fiz uma vez eu posso fazer de novo, ou então eu começo a olhar que a gente acumula tanto, começa a deixar tantas coisas que nos impede de sair. E eu acho que isso mostra um pouco também da maneira como hoje a gente encara a vida. Eu acho que, com certeza, isso nos ensinou muito. Com certeza nos deixou mais preparados, com certeza nos diferenciou de pessoas que já tentaram ou que já tiveram a ideia e nunca fizeram. Então, acho que esse é um dos pontos que, sem dúvida, para nós, nos últimos 5 anos, mexeu toda a nossa estrutura. E eu acho que o que a gente tem feito é aproveitado todas as oportunidades que nos aparecem. Isso também mostra e também eu acho que começa a trabalhar o ponto de vista mais de tu começar a perceber onde é que tu está inserido, como é que tu pode colaborar, e daí vem de novo esse mesmo ponto, que é, ok, agora eu estou aqui inserido, nada acontece por acaso, como é que eu posso devolver, como é que eu posso contribuir de alguma forma. E o link com a Shark Coders, o link com a educação, o link com esse mundo digital que a gente vive e a maneira de proteger esse mundo digital, acho que vem um pouco daí. Vem um pouco dessa resiliência, dessa visão de querer proteger e de querer garantir com que a gente também, apesar das dificuldades, apesar de ter que sempre balançar um pouco, mas acho que a gente sempre está tentando olhar para estar forte e para estar seguro. E diz-me uma coisa, tu passas o dia a proteger-nos, não é? Da internet, não é? Da tecnologia, mas tu sentes que és um pai protetor por causa disso? Achas que proteges mais os teus filhos? Sim. Sim, com certeza. Uma das coisas que como eu venho talvez da internet diferente do que a gente conhece hoje. Ou seja, eu comecei a utilizar a internet quando aquilo tinha pouquíssimas empresas, todo o mercado era muito diferente do que é hoje. E eu consegui acompanhar muito a evolução do que veio e da maneira como as coisas se desenvolveram. Então, antigamente, um website era algo muito simples. Antigamente, tu não tinhas campanhas maliciosas para roubo de credenciais, roubo de dados. Tu não tinhas infraestruturas criadas para roubar. E grandes empresas, grandes corporações que hoje defendem, né, e acabam por incentivar e acabam por financiar esse tipo de prática. Então, dentro de casa, eu tecnicamente protejo, sim, sem dúvida. E não é só uma proteção que é contra bulas, na verdade é uma proteção que garante com que a gente não é exposto a esse tipo de atividades criminosas. Onde é que eu quero chegar? Hoje a internet ela é livre, ou seja, e tem que ser, a internet tem que ser livre, então o provedor de internet, quando te oferece um serviço, ele não pode colocar bloqueios nenhum. O que significa? Significa que tu estás completamente aberto aos acessos que vão ser feitos. E hoje, só para dar um exemplo de algo que é muito comum e algo que eu protejo, são plataformas de jogos, por exemplo, plataformas que disponibilizam jogos online
aqui as que chamam muita atenção das crianças, né? As crianças querem jogar online, elas querem jogar o jogo que elas mais gostam, elas querem aceder aquilo tem que ser rápido, tem que ser dinâmico, tem que estar disponível e não precisa instalar nada, então está tudo lá disponível. Mas essas plataformas, o que elas fazem? No final do dia elas precisam ganhar dinheiro, alguém vai ter que pagar essa conta, né? Então tudo aquilo que está grátis, tudo aquilo que está disponível, alguém vai ter que pagar. E a maneira como eles fazem a rentabilização dessas plataformas é através de propagandas. Então aí já entra um ponto que é, até que ponto que eu quero expor a meus filhos, minhas crianças, a propagandas que vão levar a websites maliciosos, vão levar a informações que eu não quero que elas vejam. Então já começa por aí. Na minha casa, quem acede à rede da minha casa, que no final do dia acaba que é o meu próprio laboratório, está protegido contra propagandas. Então, se tu acederes lá, aqueles banners, dos banners do website, eles estão todos bloqueados. Já começa por aí. Então, assim, eu não estou a bloquear o acesso, mas ao mesmo tempo tu dá um acesso protegido. Então, essa já é uma primeiro exemplo do que eu posso dizer de ações que eu tomo. Para seres mais protetores com os teus filhos. Sim. Okay. Porque não os podemos tirar desta era tecnológica, não é? Não, e não faz sentido, porque a tecnologia ela vem para nos ajudar. Eu acho que a tecnologia ela é uma ferramenta, como qualquer ferramenta que o ser humano tem desenvolvido nos últimos anos. E como qualquer ferramenta, ela pode ser mal usada ou pode ser bem usada, exatamente. É verdade, já tivemos esta conversa aqui com vários convidados. Pois. Até costumamos dar o exemplo da faca. Lá está, a faca é uma ferramenta que pode ser utilizada para uma coisa boa ou para uma coisa má. Exatamente. E nós ensinamos os nossos filhos a usar a faca, não é? Exatamente. Para eles usá-la corretamente. E com a tecnologia e com a inteligência artificial também é isso. É ensiná-los a usar, mas de forma correta. Correto, exato. E também não é os protegê-los demais, de maneira que eles não possam, por exemplo, nunca segurar uma faca, né? Porque se eles nunca segurarem uma faca, eles nunca vão praticar e nunca vão ter o hábito e nunca vão ter ali o manejo de usar. Mas é usar de forma consciente. Sim. Usar garantindo que está seguro para não se cortar. Sim. Mas também se cortar, vai lá e sutura. Mas a gente quer evitar sempre, claro. Obviamente. Claro, acho que faz parte. Qualquer pai tenta sempre evitar. Olha, Uric, nós aqui entre o podcast temos sempre assim umas dinâmicas de uns jogozinhos, ok? Para descontrair, relaxar, beber um pouco de água, ok? E então vamos aqui para o primeiro jogo contigo, está bem? Que é verdade ou mito. Eu vou-te ler aqui algumas afirmações e tu vais-me dizer se são verdade ou se são mito e porquê. Combinado? Então, estás preparado? Sim. Sim? Então vamos lá. A maior ameaça à segurança digital das famílias não é técnica, é comportamental. Verdade. Eu preciso explicar? Sim, se quiseres. É verdade por quê? Porque o comportamento humano, o ser humano por hábito, ele é curioso. Então, imagina, tu tens um smartphone, tens um telemóvel de última geração, ele está ligado à internet. Ele por si só não está inseguro. Ele está lá disponível para ser utilizado. Agora, o componente aqui mais fraco desse elo vai ser o próprio ser humano que está atrás e está a usar, porque o que ele vai fazer? Ele vai tentar aceder a um tipo de recurso que vai ser levado a outro, no final ele pode estar contaminado ou pode estar exposto, exatamente porque ele foi curioso demais e foi para o caminho e não tinha as proteções necessárias. Então esse é um grande exemplo. Ok. Então, e diz-me uma coisa, as crianças de hoje são mais vulneráveis online do que os pais percebem? Sem dúvida, sem dúvida. E aí vem um ponto que está linkado também a um ponto que eu falei, que é as grandes corporações, elas hoje criam mecanismos para, né, e talvez aqui um lado um pouco mal, fazer com que se utilize cada vez mais telas, que se veja cada vez mais propagandas, que se faça scroll cada vez mais, que o algoritmo haja mesmo para fazer com que a pessoa fique ali e deixe de utilizar o tempo para outras ações e faça o uso daquela plataforma, porque é essa forma que eles acabam por também rentabilizar, né? E o que acontece? Hoje as ferramentas elas são disponibilizadas de uma forma que facilita tudo e esse facilitar tudo acaba também deixando exposto crianças, por exemplo, a aplicações de mensageria com pessoas que estão do outro lado e que nunca sabem quais são as intenções delas. Então esse é um exemplo, ou seja,
Quando tu não, do ponto de vista do pai, se o pai não está atento às aplicações que estão instaladas no telemóvel, a maneira como são utilizadas aquelas aplicações, que tipo de grupos, que tipo de contatos, que tipo de funcionalidades daquela aplicação está a ser utilizada, eu acho que aí só por aí já está exposto. E a gente poderia falar de várias, e também poderia falar das intenções que essas aplicações foram criadas. Por exemplo, uma aplicação que acabou recentemente entrando numa ótica mais negativa da maneira como ela é utilizada, hoje é o Discord. O Discord, quando foi criado, ele tinha uma função muito nobre. Ele foi criado para ser utilizado para quem fazia jogos online. Então, os jogadores utilizavam o Discord como um canal de áudio. Eles criavam um canal e ficavam falando entre si. Por quê? Porque na altura os jogos não tinham uma plataforma de áudio de boa qualidade. Então, o Discord resolvia esse problema. Hoje o Discord acaba que, se tu disponibiliza para o teu filho o Discord e deixa ele à vontade, do lado de lá tem muita gente mal intencionada. E isso pode ser aplicável com qualquer aplicação que te disponibiliza, canal de chat, canal de grupo, canal de áudio, canal de vídeo, partilha de mensageria, partilha de imagens. Tu nunca sabe como é que vai ser utilizado isso. E daí tem aquele conceito que acaba virando um clichê, que é tudo que está na internet nunca mais se apaga, né? É verdade. Então, esse para mim acho que sim, as crianças estão expostas. É muito facilitada a maneira de aceder a essas aplicações e acho que os pais têm que estar atentos exatamente a garantir com que o controle seja feito. Acho que esse é o ponto. Acho que é aqui que entra o pai, é garantir com que ele olhe e tenha a decisão se aquilo é benéfico ou não. O que vai ligar à próxima afirmação que eu tenho para ti, que é ensinar cibersegurança às crianças é tão importante como ensinar a atravessar a rua. Sem dúvida. Principalmente nos dias de hoje. Eu sou suspeito a defender, óbvio que vou defender isso sempre, mas sim, sem dúvida. Acho que esse conhecimento de o que é segurança, o que é privacidade, como é que a gente lida com isso, de que forma que a gente se protege, é importante que todos saibam, tanto as crianças quanto os pais. E os pais, eu acho que aqui também são um elo fundamental. Primeiro, para ensinar, e outra também para vigiar e para garantir que aquilo que está sendo ensinado está sendo correto. Acho que esse é um ponto importante. Olha, os pais preocupam-se com os filhos quando estão presentes online, não é? Tentam controlar o tempo de ecrã, tentam bloquear aplicações, tentam filtrar o que eles veem, mas tu, que trabalhas com segurança digital todos os dias, mas que ao mesmo tempo também trabalhas diretamente com crianças que estão nas Sharkcoders, não é? O que é que vês que a maioria dos pais não está a ver? Acho que esse exemplo que eu dei antes, que é, eu disponibilizo o WhatsApp. Ok. E o fato de eu disponibilizar o WhatsApp, por WhatsApp ser uma aplicação que eu estou à espera que ele seja utilizado da maneira correta, ou seja, o que é utilizar o WhatsApp da maneira correta? Por que uma criança precisa ter acesso ao WhatsApp? Porque o pai precisa eventualmente conversar com ela, porque talvez ela está distante do avô, de uma avó, e ali é um canal de interação. Acho que esse uso, ok, ele é benéfico e faz sentido e é uma boa forma de utilizar a tecnologia. O problema é o resto, né? E daí é onde que o pai entra, que é, e se essa criança foi inserida num grupo da escola e depois esse grupo é utilizado para fazer bullying? Então aqui a gente abriu uma porta. Ou então ali a criança perde o controle, começa a entrar em canais, começa a fazer o uso daquilo de maneira inadequada. Então acho que os pais têm que estar atentos exatamente a isso. E essa é a maneira onde os pais não bloqueiam, mas protegem e controlam o uso de uma maneira eficiente. Então, para mim, esse é um ponto que, sim, tem que ser discutido. E acho que os pais têm que estar atentos a isso. Um conceito que tu usas no teu trabalho e que me parece muito relevante para pensar em educação é o Zero Trust. A ideia de que não confias em nada por defeito, que verificas tudo antes de deixar passar, é como um pai pensa assim na vida digital dos filhos, não é? Sim. O que é que tu fazes diferente? Sim, o que eu faço, e a gente já começou a fazer isso há algum tempo, então em casa, tecnicamente, eu tenho uma condição de fazer, talvez, bloqueios além do que seria normais, uma família normal, porque, como eu falei, eu uso minha própria infraestrutura como laboratório, então hoje eu tenho um equipamento que me permite fazer bloqueios a nível mesmo aplicacional. E o Zero Trust, para mim, ele entra como um conceito de que o que é inegociável é bloqueado.
Então, o que é inegociável do ponto de vista de segurança? Ou do ponto de vista do que eu quero expor uma criança que está lá e foi por alguma razão levada à curiosidade, e pela curiosidade pode estar exposta além do que é necessário. Sites de pornografia, por exemplo, ou websites onde tenha conteúdo muito agressivo. Então isso é o tipo de coisa que o meu conceito de Zero Trust ele é aplicado desde o princípio. Então lá em casa, por exemplo, isso é completamente bloqueado. Okay. E os pais conseguem bloquear isso também. Eu posso até depois passar outros tipos de maneira de fazer isso. Não precisa ter um equipamento tecnológico como eu tenho, mas que para mim isso é o conceito. Era isso que eu te ia pedir, se tu depois podias nos dar algumas dicas para deixarmos na descrição abaixo do episódio, que os pais também pudessem aplicar este conceito de Zero Trust. Exatamente. Não é? Em casa, porque é muito importante também. Porque às vezes os pais até querem bloquear acessos, mas não sabem como. Não sabem como. Ou até querem controlar o que é que se está a passar, mas não sabem como. Uhum. Por isso acho que é importante isso acontecer. Perfeito. Por exemplo, uma coisa que eu acho que é muito, e é uma dica que eu deixo para os pais lá de casa, que se calhar muitos deles não sabem, é que, pelo menos no sistema Android, nos telemóveis Android, nós temos a possibilidade de duplicar aplicações, de clonar aplicações, ok? E então eu posso, por exemplo, ter 2 WhatsApps com números totalmente distintos. Uhum. E se calhar, dependendo da idade da criança, não é? Eu acho que ele pode ter acesso ao WhatsApp, como tu estavas a dizer, mas de uma forma controlada, e nós temos que controlar, não é? E muitas vezes não conseguimos andar ali a ir ao telemóvel dele e ver. Então, uma possibilidade poderá ser duplicar a aplicação, clonar a aplicação com o número dele, não é? E ter acesso ao WhatsApp dele. Podemos entrar aqui numa de privacidade também, não é? Mas são os nossos filhos. Exato. E nós temos que arranjar mecanismos. Eu não estou a querer ver as conversas do meu colega de trabalho, ou do meu marido, ou de outra pessoa qualquer do meu núcleo. Eu estou a querer ver do meu filho. Exato. Uma pessoa que eu quero proteger. Exato. E que está numa era completamente diferente àquela a que eu também estive exposta. E que acho que nós pais temos que ter essa obrigação também. Por isso, depois também, se puderes deixar algumas dicas de nos passar, agradeço, porque acho que vai ser muito, muito, muito importante para os pais que nos ouvem, para os educadores e mesmo até para professores que nos possam estar a ouvir e queiram aplicar isso na sala de aula também. Acho que é informação bastante relevante. Ok. Pronto. Diz-me uma coisa, na Charcoal de Santa Maria da Feira, trabalhas com crianças que aprendem programação. Mas tu tens uma camada que a maioria dos gestores das unidades não têm, que é, tu sabes o que é que está do outro lado, sabes os sistemas, sabes como é que os sistemas são atacados, como é que os dados são explorados, como é que as coisas são expostas. Isso muda a forma como ensinas as crianças a usar a tecnologia? Sim, com certeza, porque depois... Tá certo que lá nosso objetivo é ensinar programação, e acho que também a programação, na verdade, ela é um meio, né? Ela vai ser um meio de trazer outras habilidades, então habilidades diversas que depois acabam entrando junto, como concentração, como resolução de problemas e tudo mais. Mas um ponto que, e isso eu tenho conversado até com os professores, que a gente eventualmente... Claro que não, talvez não inicialmente para os tão pequeninos, mas agora recentemente para os alunos de Python, os alunos que estão ali numa idade, uns adolescentes que já estão em cursos que têm ali um pouco de bagagem, a gente pode acrescentar um pouco. O que a gente tem conversado é também, eventualmente, falar sobre a segurança da programação. Ou seja, aquele conceito de Dev Security, que é, eu vou disponibilizar uma aplicação, essa aplicação tem que estar funcional, essa aplicação tem que estar conectada, ela tem que estar disponível, mas eu também tenho que garantir segurança. Por quê? Porque quem vai utilizar a aplicação espera que eu faça isso, né? Espera que eu, como dono daquela aplicação, proteja os dados, garanta que o banco de dados está protegido, que não vai ser exposto, que não vai ser atacado. Então, acho que esse conceito ele é muito importante e tem várias formas de proteger. Não há uma só, como tudo no mundo da segurança, tem diversas maneiras. Então, isso sim, é um ponto que a gente tem trazido essa discussão e ele é um ponto super relevante, sem dúvida.
E diz-me uma coisa, agora vou-te fazer aqui uma pequena provocação. Há pais que acham que a solução é proibir completamente o acesso à tecnologia. Proíbe-se, está resolvido. Há pais que acham que não, devemos é os deixar explorar e conhecer para aprenderem com os erros. Tu que trabalhas com segurança digital, qual é que é a tua opinião honesta e real sobre este tema? Eu acho que é o mesmo conceito da faca, que é, eu já sei o que é seguro e o que não é. Então, o que não é seguro eu não vou disponibilizar. Não faz sentido. Por exemplo, eu dei o exemplo do Discord. Na minha casa, o Discord é bloqueado. Então, para mim é isso. Ou seja, se um dia meu filho quiser usar o Discord de uma maneira que não está em linha com o que a gente espera, é uma decisão dele, mas pelo menos já foi conversado as razões por causa que aquilo não tá liberado. Então acho que é um pouco por aí. Eu não preciso esperar com que ele se acidente para depois dizer que aquilo que a faca corta, né? Mas também não precisas de evitar que ele use a faca. Exatamente. Não vais proibir que ele a use. Exatamente. E quando a gente olha para o mundo da tecnologia, não há só uma opção para fazer a mesma coisa. Até o WhatsApp é um exemplo. O WhatsApp ele é famoso, ele é muito comum, muito utilizado, mas há outras opções também, né? Há outras opções de comunicação. Então, se um dia chegarmos à conclusão, por exemplo, que o WhatsApp não é a melhor ferramenta, sumariamente, eu acho que deve ser bloqueado pelas razões que se levam a ser bloqueado, para proteger, né, de privacidade e tudo mais, mas também disponibilizar outro canal. Olha, para te ter os mesmos acessos de comunicação com teus amigos, assim, utiliza esse canal. Esse canal é seguro, esse canal que tu vai ter controle, vai ser possível que os pais, por exemplo, saibam o conteúdo do que está sendo tratado. Eu acho que é um pouco por aí, que tu não pode bloquear completamente, porque eu acho que daí cria... E eu posso falar até um pouco que eu já tentei, já tive uma experiência assim, de que era sumariamente, por algumas razões, bloquear algumas coisas, e do final aquilo não resulta, por quê? Porque se tu tens alguém que está do outro lado e que tem acesso também para procurar por burlas, vai tentar burlar. Então, até por isso que eu falo que minha casa é um laboratório, porque eu acho que isso já aconteceu. Que era, posso dar um exemplo, YouTube. O YouTube na minha casa teve uma altura que a gente bloqueava por algumas razões, por causa dos shorts, e aquilo é prejudicial e tudo mais. Mas sempre tem uma forma de burlar, né? Então, e daí isso gerou estresse, então hoje não. Hoje eu acho que o caminho olha, o YouTube pode ser utilizado da maneira consciente, com controle, com os canais que podem ser liberados e assim por diante. Então, eu acho que eu posso dizer, porque eu já tive a experiência dos dois lados, mas eu acho que tudo tem que ter uma razão, e acho que tudo tem que ser, se for bem explicado, eu penso que a criança também entende as razões pelas quais os pais se preocupam. Eu acho que também é isso. Eu acho que há aqui duas coisas bastante importantes. Nunca esquecer, como diz o ditado, o fruto proibido é o mais apetecido. Por Exato. isso, também, quanto mais proibirmos, não é? Mais a criança vai querer experimentar, e se não experimenta em casa, experimenta fora de casa, e depois ainda é pior, porque aí nós não temos mesmo controle nenhum. Exatamente. Não é? Pronto. Mas depois também acho que é da responsabilidade dos pais estarem atentos aos filhos. Isso. Não é? Comportamentos. E acho que isso é da nossa responsabilidade, e não podemos só esperar que, por eu lhe ter dito que isto não é correto, que ele não vai fazer. Não, vai. Se tu não estiveres em cima do acontecimento, ele vai fazer. Pronto, por isso é muito importante também deixar isto aqui. Os pais têm que estar em cima dos filhos nesta parte. Exato, e eu lembro que eu digo a nossa altura, mas pelo menos quando eu era ali criança para adolescente, a grande preocupação dos nossos pais era o que a gente ia fazer na rua, né? Com quem que tu estavas, quanto tempo tu ia ficar, se tu ias pro bairro do lado. Tinhas que vir antes da hora do jantar. Tinha que vir antes da hora de jantar, jamais chegar à noite, ou seja, a preocupação era diferente, mas havia preocupação. Uhum. E se por acaso tu burlasse alguma das regras, né, não chega tarde, se tu chegar depois da hora tal, na manhã então tu não vai sair com teus amigos, vai acontecer alguma reação àquela ação, né? Hoje o que acontece um pouco olha, a criança vai para o quarto e há um sentimento de que o quarto é seguro. E daí é onde a gente entra nessa situação, de que ainda deve-se haver os mesmos cuidados que a gente havia
de saber com quem que está a falar, que tipo de brincadeira que está a ser feita, se é uma brincadeira saudável ou não. A diferença é que mudou o meio. Ao invés de a criança estar na rua, onde a gente hoje considera um local inseguro, hoje ela está dentro do quarto. E a gente acha que o quarto é seguro, mas não é. Não é. Na verdade, o Às quarto vezes é está muito abrindo uma mais porta inseguro. muito insegura. E aí que eu acho que os pais entram mesmo, como tu falou muito bem, que é mapear comportamentos, os comportamentos dizem muito, é garantir com que também há vigilância, e a criança, sabendo que há vigilância, ela acho que ela vai perceber as razões. Assim como a gente, quando era miúdo, sabia que os nossos pais estavam preocupados e a razão de vir para casa tinha, mesmo não querendo, era não ser penalizado, mas acho que também a gente entendia que, olha, pá, não faz sentido também estar tão tarde na rua. Então é a mesma coisa. Acho que tem um pouco essa relação. Sim. Mudou o meio, mas no final... Tem que haver o um caminho é o mesmo. equilíbrio em tudo, não Com é? certeza. Tem que haver um equilíbrio em tudo. Lá está, é o não proibir, mas é o controlar, ao mesmo tempo que permitimos, também temos que controlar o que estamos a permitir e não os deixar completamente à deriva e à vontade para explorarem o que quiserem, não é? Exatamente. Eu acho que é um bocado por aí. Urique, estamos mesmo a terminar. Já? Já foi rápido, não foi? Bem, muito rápido. Pois é, já viste. Mas ainda temos aqui algumas coisinhas para fazer antes. Que é, temos mais um jogo, ok? E este é de tu completares a frase. Eu vou começar uma frase, ok? E tu complementas com aquilo que te vier à cabeça. Sem pensar muito, Tá bem? ok? É tipo, mesmo assim, pum pum. Então vá. A coisa que os pais deviam mesmo saber sobre a segurança digital dos filhos é... Os acessos que eles fazem. Se pudesses dizer uma coisa a todos os miúdos sobre como usariam a internet é... Usa para aprender. O que a cibersegurança me ensinou sobre confiar nas pessoas foi... Há muita gente má. Do outro lado do ecrã. Sem dúvida. Aqui era para dizer o que é que ensinou sobre confiar, não era para dizer... Mas a verdade é essa, né? Mas podemos falar de novo. Não. Então, o que a cibersegurança te ensinou foi que há muita gente má. E há muita gente má do outro lado. Ou melhor, nós não sabemos quem está do outro lado. Exato. Acho que aí é a melhor definição. Não sabemos se é bom, se é mau. Pode ser bom, pode ser mau. Nós não sabemos. Yeah. O mesmo se passa com as redes sociais. Aquilo que nós vemos nas redes sociais hoje não é a realidade daquelas pessoas. Exato. É um trecho daqueles 2 minutos em que elas publicaram um story ou fizeram um Reels, mas o dia tem 24 horas, não tem 2 minutos. Exato. E acho que isso é um ponto super importante, que também tem a ver exatamente com o momento que nós vivemos hoje. Se a gente tivesse a falar desse mesmo assunto há 2, 3 anos atrás, talvez a maneira de explicar e deixar claro era um pouco diferente. Hoje, não a internet em si, mas todas as plataformas digitais, tudo que a gente acaba por consumir, elas estão de alguma maneira até a perder um pouco de alguma credibilidade, porque se a gente tivesse, de novo, falar 3 anos atrás sobre isso, não tinha aqui a camada do AI, não é? Não tinha aqui a camada da inteligência artificial, onde tu poderias criar uma voz, tu poderia criar o vídeo, tu poderia mudar completamente a maneira como uma pessoa está a falar. Poderia pegar um vídeo qualquer e distorcer ele inteiro e passar a mensagem que tu queres passar. E daí quando a gente leva isso para a ótica de uma criança, isso é perturbador, não é? É perturbador pensar que alguém mau, que tem acesso a uma informação, como por exemplo uma foto pública, pode utilizar aquela foto que está lá numa rede social disponibilizada porque não tiver os cuidados necessários de segurança, privacidade. E eu acho que isso é uma responsabilidade dos pais, de garantir com que a plataforma que tem acesso para o mundo esteja segura do ponto de vista do que tu queres expor. E o que geralmente a gente percebe que isso não é feito, né? Ou seja, tu crias a conta e utilizas lá tudo no default. Então acaba que aquilo está do jeito que o criador da plataforma quer que esteja. E o que acontece? Quem está do outro lado pode pegar aquela informação e utilizar como bem entende. E depois a destruição que isso pode causar é perturbador mesmo, porque já houve vários relatos de casos de adolescentes, de crianças que, quando são expostos a uma situação de um estresse tão grande como esse, como uma manipulação de uma imagem, uma manipulação de vídeo, colocar uma coisa que nunca foi feita, nunca foi falada, isso é mesmo muito complicado de lidar.
E hoje a gente chega numa situação que o que tu podes confiar quando tu assistes um vídeo, né? Aquele vídeo é de verdade, real. Olha, tá difícil mesmo, tá muito difícil. Hoje em dia está. E daqui a pouco a gente vai ter que ter ferramentas para detectar ferramentas. Um bocadinho, não é? Mais ferramentas para detectar outras ferramentas, para andarmos aqui num ciclo vicioso de ver... Para depois chegar numa conclusão, aquilo é verdade ou não é? Meu Deus, olha, tá uma situação bem difícil mesmo, nesse ponto. Acho que este trecho da nossa conversa conduz exatamente ao sítio onde eu quero chegar agora, que é, se pudesse-me deixar uma mensagem a todos os pais que nos estão a ouvir agora, pais e educadores, uma coisa só, o que é que tu dirias? A tecnologia é um bem que é muito útil, se for bem utilizado. E eu acho que a gente tem que saber ensinar isso. Como utilizar da maneira correta. Essa para mim é a frase, que é nós temos o papel de mostrar como se utilizar a tecnologia da maneira certa. É verdade. E olha, e antes de deixar de ir, tenho aqui duas perguntas. São as perguntas de assinatura do nosso podcast, que nós fazemos a todos os convidados. E eu vou fazê-las a ti, ok? Úrico, o que é que são para ti os génios do amanhã? Os génios da manhã são os profissionais, nesse caso nós estamos ainda a trabalhar na camada antes de serem profissionais, mas que estão preparados para o mercado que ainda não existe. Que se a gente fosse olhar para o mercado como está hoje, há 10 anos atrás, ninguém ia dizer que hoje a gente ia ter profissionais que são especializados em criação de agentes de AI. Isso não existia. Então eu penso que os gênios do amanhã são pessoas que se prepararam para estar inseridos numa sociedade que está se desenhada, que vai ser uma sociedade muito digital, mais do que a gente já conhece hoje. E agora, para terminar, o que é que a inteligência artificial nunca poderá fazer por ti? Qualquer tarefa manual. Qualquer tarefa que exija manual, que exija algum tipo de habilidade manual, qualquer tarefa que exija muitos detalhes, muitas coisas mesmo, que tem ali uma riqueza que só o ser humano consegue criar. Uma pintura, algo que seja assim, muito humanizado mesmo. Acho que isso, infelizmente, ou felizmente, né? Acho que é felizmente. A AI nunca vai conseguir substituir esse ponto, eu penso. Úrico, muito obrigada. De nada. Acho que o tema que abordamos hoje no nosso podcast é muito relevante para vários pais e para vários mesmo cuidadores e encarregados que nos possam estar a ouvir. E vamos deixar aqui em rodapé depois algumas ações que vocês podem fazer para controlar, porque é da nossa responsabilidade proteger os nossos filhos e não podemos exigir e incutir isso a mais ninguém sem ser a nós. Porque como dizia aqui numa frase, se ensinar cibersegurança hoje era tão importante como aprender a atravessar a rua, é exatamente isso. Se é da nossa obrigação ensinar os nossos filhos a atravessar a rua, saber que tem que olhar para um lado e para o outro antes de atravessar e que tem que atravessar numa passadeira, então porquê é que não é da nossa responsabilidade controlar os acessos a que eles podem ter nas redes sociais e na internet e na tecnologia? Também é. E também é da nossa responsabilidade aprendê-lo, ensiná-los ou dar-lhe todas as ferramentas que eles precisam para usarem a tecnologia na sua plenitude e da forma mais correta. Não é? Eu acho que é isso. Úrico, obrigada mais uma vez. E a vocês, não se esqueçam, o futuro não se adivinha. Educa-se.